Nos nossos documentários nós temos falado muito sobre os desígnios do Espírito, o qual nós nos afastamos e colocamos, a nossa alma nos coloca em trevas e na escuridão e até mesmo matamos os nossos desígnios, aquilo que realmente há e deveria ser materializado em nossa essência. Para dar testemunho dessa verdade, eu vou lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no capítulo 4, no versículo 5. Veja a verdade que o apóstolo Paulo fala nesse único versículo com respeito aos desígnios. Ele fala assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Bom, há muitas verdades que podemos extrair desse texto bíblico, desse versículo, nesse único versículo. Primeiro, Paulo ele fala que Deus quer nos louvar, e Ele nos louva quando a gente cumpre os nossos desígnios, quando a gente veio para cumprir os nossos desígnios e o cumprimos. Então, quando nós nos afastamos desses desígnios, por diversas razões, eu já falei sobre isso, com certeza eu irei pecar contra mim e contra o próprio propósito de Deus, o qual estabeleceu para que nós viéssemos para cumprir nossos desígnios. Eles estão dentro do nosso coração. E com o afastamento da alma desses desígnios, nós nos colocamos em trevas e escuridão. Nós passamos então a viver encerrado na escuridão. Mas quando a luz de Cristo se manifesta na nossa vida, Ele vai ressuscitando, Ele vai trazendo de volta esses desígnios que estavam adormecidos dentro de nós. Ele vai nos despertando para aquilo que realmente a gente é. Esse é o milagre de Cristo. Fazer a gente olhar para dentro da gente, despertar tudo aquilo que está encerrado dentro do coração. Nós nos afastamos, criamos todo um mundo nosso, um mundo fictício, um mundo de vaidade, levado por fatores que eu falei em vídeos anteriores, mas que agora, ao receber a Cristo em nossa vida, a graça dele em nossa vida, nós temos o privilégio de sermos despertados na nossa própria essência, naquilo que realmente a gente veio como objetivo existencial. E isso agrada a Deus. Isso deixa com que venhamos a receber de Deus o louvor, porque Deus, Ele realmente nos louvará quando a gente realmente cumpre aquilo que está determinado para cada um de nós. Então, uma outra verdade que mostra esse versículo, que toda pretensão, que eu acho que a pretensão é uma coisa tão maligna quando nós fazemos uma pretensão com relação ao futuro. A nossa fértil imaginação cria realidades que ainda devem ser materializadas e que muitas vezes são ideias copiadas, invejadas de pessoas com sucesso, pessoas que alcançaram o seu êxito e que nos servem de modelo, e nós abandonamos o nosso próprio desígnio para copiar esses modelos. Então fazemos pretensões. É por isso que a pretensão muitas vezes ela é maligna, porque ela não está direcionada aos nossos desígnios, porque nossos desígnios estão ocultos dentro da gente. A gente nem sabe quem de fato a gente é.
Porque nós matamos isso quando nos afastamos dele. Perdemos o nosso Éden, perdemos o nosso propósito de vida existencial. E depois vem a depressão, vem a angústia, vem esse sentimento de desconexão da alma com o espírito, com os nossos desígnios. Mas como diz o apóstolo Paulo, portanto nada julgueis antes do tempo, porque nós não sabemos aquilo que realmente somos. Porque Cristo, com a manifestação da graça, vai nos revelar aquilo que nós somos, porque Ele vai nos ressuscitar agora para aquilo que nós somos. Aquilo que havia morto dentro de mim, dentro de nós, vai ressuscitar novamente. Não foi isso que Ele diz nos Evangelhos? Que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Esse viver é voltar a viver a sua essência, voltar a viver a sua natureza morta e que me fez morrer para as coisas que realmente eu sou. E Cristo faz isso quando nós cremos nele. Então não vamos fazer pretensão com relação a essas coisas, porque a luz de Cristo trará as coisas ocultas que estão nas trevas, na escuridão do nosso coração e que nós precisamos descobri-la de novo. E assim, como diz o apóstolo, manifestará os desígnios dos corações. E aí, como resultado disso, receberemos de Deus o louvor. Meu amigo, quem sabe você está distante de si mesmo, quem sabe você tem vivido uma vida distante daquilo que você é. E está aí a razão das suas angústias, das suas depressões, dessa insatisfação. Quem sabe você até uma pessoa realizada, criou todo um mundo seu, um mundo, né, de grandes realizações. Porque aquilo que nós nos aplicamos, é óbvio que terá um resultado. Se você aplica a sua vida em determinada área e ali você cria um objetivo, é lógico que você vai prosperar. Mas precisa ver se aquilo que você se aplicou realmente estava determinado no seu desígnio. Quantas pessoas realizadas profissionalmente, quantas pessoas realizadas materialmente, mas que são tristes, angustiadas, porque se afastaram da sua essência. Então, Deus nos dá uma oportunidade de agora, assim, resgatar tudo aquilo que somos, quando nós cremos em Cristo e deixamos que a luz dele faça esse maior milagre da ressurreição em nossa vida.